Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Spier. Estamos diante de mais uma questão muito interessante para concursos públicos, dessa vez elaborada pela banca Sebrasp. Eu de antemão gostaria de convidar para me seguir no Instagram, tá aqui, Rafael Spier. Também conhecer meu site, rafaelspier.com.br. O meu Instagram fica à disposição para você conhecer um pouco mais do meu trabalho enquanto professor há mais de 20 anos de cursos preparatórios para concursos públicos, lecionando direito administrativo. Também é interessante você usar meu Instagram para ter proximidade. Por exemplo, resolvendo exercícios, tendo dúvida, você pode encaminhar o áudio e eu vou ter o maior prazer de responder. Conheça também o site, porque lá tem e-books, apostilas, entre outros, como também exercícios, para você poder se preparar com adequação. Fechado? Convido então todos vocês a estudar bastante. Vamos conhecer como é que o Sebrasp cobra o tema 9784. Vamos lá. A Antônia, de 60 anos de idade, requeriu a certo órgão público a emissão de documento de caráter pessoal. Em razão da negativa do pedido, a dona Antônia interpôs recurso dirigido a Carlos, autoridade competente do referido órgão, para julgar o recurso. Aqui a gente pode destacar que a Antônia tem prioridade da tramitação por ser idosa. Artigo 69A, tá? Ainda que a competência para processar e julgar o recurso é indelegável. Então, competência indelegável. Essa competência é prevista no artigo 13 como sendo indelegável, tá ok? Aí vamos continuar, né? No entanto, por ser amigo íntimo de Antônia, caso de suspeição, o Carlos delegou sua atribuição, delegação ilegal, a sua atribuição julgadora para Marcos, com o qual não possui qualquer relação de subordinação. A relação de subordinação não é pré-requisito, tá? Para que haja delegação. Você encontra essa sistemática no artigo 12. A questão da amizade íntima, que é a hipótese de suspeição, você encontra definida no artigo 20, tá? Caso de suspeição. Estou dando aqui os detalhes interessantes para você poder depois dar uma lida na lei. Embora nos slides subsequentes eu coloque o texto dela também. Uma última consideração, talvez razoável, é que o prazo para interposição de recurso administrativo consta no artigo 59 como sendo prazo de 10 dias. Tá ok? Bom, então sem mais delongas, vamos aos trabalhos. Questão número 1. Caso tenha sido interposto fora do prazo legal, o recurso da Antônia não deve ser conhecido. Certo, artigo 63. Mas isso não impede que a administração reveja de ofício o ato ilegal, certo? Desde que não tenha havido a preclusão administrativa, isto é, desde que não tenha se exaurido a via, o procedimento administrativo, né? A via pavimentada de procedimento administrativo. Questão correta está na íntegra da lei, repara. Recurso não poderá ser conhecido quando interposto fora do prazo legal. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede. Por que não foi conhecido, Rafael? Porque ele foi interposto fora do prazo. Ele é um recurso intempestivo. Tá ok? Aí, nesse contexto, continuando, não impede a administração de rever de ofício, princípio da oficialidade, ela não precisa ser provocada, né? O ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa, lembrando que ato ilegal se submete à autotutela. A administração pública pode, na forma do artigo 53 e 55, providenciar a anulação do ato ou convalidação dele quando houver defeito sanável, não ter ocorrido lesão de interesse público, nem prejuízo de terceiro. Tá? Ô, Rafael, me diz uma coisa, pois não, o que é aqui o ponto nevrálgico da coisa? Porque o que eu entendi? Que se a pessoa não se a pessoa recorre fora do prazo, para mim é como no processo judicial, sabe? Que o processo tem que ser extinto, porque a administração não poderia agir sem ser provocada. Então, esse é o ponto. Pelo princípio da oficialidade, a administração não precisa, como no judiciário, ser provocada pelo interessado do processo. Então, ainda que não haja um recurso interposto, porque foi proposto fora do prazo, se a administração pública verifica uma ilicitude do ato, da decisão, por exemplo, que foi tomada e que seria desafiada pelo recurso, ainda que não haja recurso, ela pode avaliar de ofício. Percebe? Ela pode. Por quê? Porque é uma questão de interesse público, é uma questão de
finalidade pública, tá? E é por isso que assiste à administração à oficialidade. Então ela pode e até deve, posso dizer, avaliar seus atos praticados invalidamente para ponderar, né, a possibilidade de convalidar e, se não for possível, né, atendendo às condições do 55, anular o ato. Perfeito? Por isso, desde que não tenha havido a preclusão administrativa, isto é, o exaurimento da via administrativa, é perfeitamente possível continuar a demanda avaliando a invalidade. Adiante, questão 2. A Lei 97/4 permite delegar parte de competência administrativa para outro órgão titular, mesmo que não exista subordinação hierárquica, certo? Conforme explicado. Adiante, artigo 12. Órgão administrativo e seu titular podem, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que eles não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Agora, cuidado, não podem ser objeto de delegação as decisões de recursos administrativos. Foi aqui que surgiu a ilegalidade do nosso coleguinha na questão. Adiante. Devido à amizade íntima com Antônia, Carlos agiu corretamente ao delegar competência a Marcos para decidir recurso. Falso, errado. Por quê? Ele não agiu corretamente na delegação porque é indelegável a competência para a decisão de recursos. Então aqui o examinador foi capcioso demais. O artigo 13 proíbe a delegação de competência para apreciação de recurso. E aí ele tenta acochar no candidato a tese de que existia razão suficiente pela amizade íntima para a delegação dessa competência. Mas isso afronta o disposto no artigo 13, tratando-se, pois, de uma medida incorreta. Por isso o erro da questão, ele não agiu corretamente. Adiante. O ser amigo íntimo da Antônia está impedido de atuar. Errado, ele está impedindo, né, de atuar. Ele devendo se abster de intervir no caso. Está errado. Aqui é caso de suspeição e não de impedimento. O impedimento ele é previsto suspeição. Eles são casos previstos no artigo 20. Tá? É como eu dizia, o impedimento são hipóteses objetivas previstas em lei em que o agente público, a autoridade responsável no processo por atuar nele, se ela se depara com qualquer uma dessas situações, ela tem que informar a autoridade competente e deixar de atuar no processo, abster-se de atuar, renunciar ao exercício da competência, sob pena do contrário, responder por falta grave nos termos do artigo 19. Então você tem o artigo 18 e o artigo 19 estabelecendo as hipóteses, né, e as regras para impedimento. E o artigo 20, os casos de suspeição e as regras às quais devem se submeter os processos. Vamos lá? Artigo 18. É impedido de atuar nesses casos aqui, ó. 1, 2 e 3. Depois você vai ler com calma, é bem interessante. E aí ele dita no artigo 19, muito importante, indispensável. A autoridade do servidor que incorre em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Quer dizer, ela renuncia o exercício da competência. Apesar de eu não ter colocado aqui, o artigo 19, em seu parágrafo único, disciplina que se você não se submete, não atende essa regra e deixa de comunicar o fato à autoridade competente, você vai responder por falta grave. Então nós temos responsabilidade por falta grave, tá? Toma cuidado. Agora, isso não se aplica à suspeição. Reza o artigo 20 que pode ser arguída a suspeição, repare, da autoridade do servidor que tenha amizade íntima, que é o caso aí da Antônia, ou inimizade notória, com alguns interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Veja que aqui a lei não exige que o agente público, diante de uma circunstância de amizade íntima ou inimizade notória, decline sua competência, abstendo-se de atuar, tá certo? Ele exige isso para o impedimento. Muito cuidado com isso daí. Adiante. Em razão da cidade, a dona Antônia pode requerer à autoridade administrativa competente o regime de tramitação prioritária para o recurso interposto. Correto. Cheguei a comentar com vocês que o artigo 69A cuida do tema, eis as suas disposições. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte o interessado, pessoa com idade aqui, igual ou superior a 60 anos. Tá? Aí você se lembra também do deficiente e dessas pessoas com doenças
tá? Contraídas daí e que tragam, né, um malefício de saúde que acabe impondo um tratamento diferenciado, tá, a essas pessoas. Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é até muito mais pertinente que apenas o decoreba, tendo em vista que o Sebrasp gosta muito, né, de uma análise mais profunda. Tudo que se acha aqui de preferência na tramitação nada mais é que uma aplicação do princípio da isonomia, porque eu tenho que dar um tratamento diferenciado para essas pessoas que se enquadrem nessas condições aqui. Perfeito? Rapaziada, é isso daí. Espero que tenham gostado. Espero vocês em próximos vídeos. Não deixe de me seguir aqui, como eu falei para vocês, né? Tanto no Instagram como também não deixe de visitar o meu site. E continuarei com vídeos como esse, resolvendo questões. Tá? Estou formulando, estou avaliando, vamos colocar assim, né? Os meios necessários, especialmente eletrônicos, para eu poder fazer algumas aulas, tá? Especificamente tratando de jurisprudências bem interessantes que podem ser cobiçadas daí pelo examinador em sede de concurso para carreiras jurídicas, tá certo? Então eu estou estudando aí como é que eu posso instrumentalizar isso e colocar vídeos bem interessantes aqui no meu canal. Gente, fiquem com Deus, sucesso na empreitada de vocês.